Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade ao estudo da nossa terceira lição desse trimestre com o título Imoralidade na Igreja. Vamos estudar segunda-feira, dia 11 de abril, o segundo tópico com o título Corinto. Pergunta A: por que Corinto era tão famosa pela imoralidade? Então vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, o livro, na página 243 e 244. Diz assim: bem no início dos trabalhos nesse ponto da viagem, Paulo se viu rodeado por sérios obstáculos ao progresso da obra. A cidade estava quase totalmente entregue à idolatria. Vênus era a deusa favorita e muitos rituais e cerimônias desmoralizantes estavam ligados a esse culto. Os coríntios ficaram famosos, mesmo entre os pagãos, por sua imoralidade grosseira. Pareciam não se importar muito com os outros interesses além dos prazeres e alegria do momento. Então vemos aqui que a Vênus, a deusa que eles tinham, era uma deusa que eles começaram a oferecer rituais e cerimônias de forma totalmente imoral, envolvendo todo tipo de sensualidade, de imoralidade, e ficaram até famosos entre os outros devido a esse tipo de rito que eles faziam a essa deusa Vênus e outros deuses, né? Então Corinto era mesmo uma cidade muito imoral. Mas a pergunta B traz: até que ponto o ambiente pagão afetou a igreja de Corinto? Então o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, traz o seguinte relato: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então nós vemos aqui uma situação muito terrível, uma situação muito pecaminosa. A sensualidade, a fornicação, o adultério, prostituição, estava tudo ali, havendo situações e até entre filhos abusando da mulher do pai, às vezes enteados, né? Às vezes nem independente da circunstância, mas é pecado mesmo. Então havia ali situações muito caóticas, inclusivamente já em pessoas que estavam envolvidas também já na igreja. Vamos ver Atos dos Apóstolos, páginas 299 e 300, um relato, diz assim: após a partida de Paulo, surgiram condições desfavoráveis. O joio semeado pelo inimigo cresceu entre o trigo e, em pouco tempo, começou a dar frutos maus. Foi uma época de severa aprovação para a igreja de Corinto. O apóstolo não estava mais entre eles para lhes despertar ao zelo e ajudá-los nos esforços para viver em harmonia com Deus, e pouco a pouco muitos se tornaram descuidosos e indiferentes, permitindo que gostos e inclinações naturais o controlassem. Aquele que tantas vezes o havia exortado a atingir elevados ideais de pureza e retidão não estava mais presente, e não foram poucos que, na época em que se converteram e abandonaram os maus hábitos, acabaram por voltar aos degradantes pecados do paganismo. Então vemos aqui, a corrupção entrou, o joio que estava ali, pessoas não totalmente conversas, começaram a voltar aos seus maus hábitos, aos pecados, né, acariciados, pecados antigos, e estava complicando de forma tremenda a igreja naquela altura, naquele momento. Então, como o apóstolo estava ali para chamar atenção, para exortar, para ajudar, para cortar o joio, então estava ali degradando, né? Os pecados paganistas estavam ali invadindo, então, naquela época, a igreja de Corinto. Pergunta C: o que o apóstolo Paulo declarou a respeito de um homem devasso da igreja de Corinto e como apresentou o motivo para afastar esse pecador declarado da comunhão da igreja? Então, 1 Coríntios 5, 3 a 8, traz o relato: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou
que o tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, e pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, aqui o apóstolo Paulo traz realmente um apelo, uma necessidade de fazer uma limpeza, uma necessidade de realmente, quando o joio dá fruto, quando o joio mostra a sua pecaminosidade, deve ser cortado, deve ser ceifado, deve ser tirado para fora. O pensamento ainda de Atos dos Apóstolos, na página 300, fala assim: Paulo havia escrito brevemente à igreja, aconselhando-os a não se unirem a membros que insistiam na devassidão. Contudo, muitos dos crentes perverteram as palavras do apóstolo, questionaram o que ele quis dizer e justificaram a própria desconsideração pelas instruções dele. Então nós vemos que quando as pessoas não são sinceras, quando as pessoas estão com mal no coração, quando o inimigo está dominando o coração dessas pessoas, realmente é complicado fazer um trabalho. E nós vemos isso, infelizmente, principalmente das igrejas maiores, onde a maioria um pouquinho vai tomando, que vai tornando maior, depois se torna normal fazer certas coisas que é totalmente errado. Mas devemos ter aquele zelo, aquele respeito pelas coisas sagradas, levando em conta a necessidade realmente de cortar. Se é para ser cortado, é cortado. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. E na qualidade é que aconteceram durante todas as eras. O povo de Deus ser um povo menor, um povo reduzido. Então apelo a cada um de nós, a cada um de vocês, principalmente que estão na direção da obra, principalmente que estão na direção da igreja, ficar atento. Deve ser feito um trabalho com as pessoas que estão se desviando, deve ser feito um trabalho com as pessoas que não estão agindo dentro do contexto daquilo que nós cremos. E se a pessoa realmente insistir no erro, é melhor que seja cortado. É melhor que ela entenda que ou é ou não é, que a parte cinzenta pertence a Satanás. É a parte morna, é aquela parte que Deus vomita, é aquela parte que Deus não aceita. Então, que Deus nos ajude a cada um de nós nos preparar e estar atento para sermos fiéis em todos os aspectos. E quando vemos um pecado, tratamos como não ter ódio do pecador, mas abominar o pecado e ser tratado da maneira certa, para que a obra de Deus seja, o nome de Deus seja zelado, né? E que tudo seja para a tua honra e glória. Que Deus dê sua graça, sua abençoe para estar atento a cada um de nós, na nossa vida pessoal e também vigilante na causa do Mestre, para que realmente possamos zelar daquilo que o Mestre deixou, das instruções que nós temos para a nossa vida, para a nossa organização, para a nossa igreja. Que Deus dê sua graça e abençoe para isso. Amém.